Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o perdão do livro Os Prazeres da Alma. O espírito é o Hamed, que não é muito conhecido, e a psicografia é do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Perdão. Vamos lá. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. O entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto de vida. Quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque supunhamos que isso nos parecia melhor. Sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento para decidir e resolver nossas dificuldades existenciais, ou melhor, tomamos decisões de acordo com as nossas possibilidades de percepção, interpretação e também segundo a nossa capacidade e habilidades conquistadas, É a experiência de espírito, Damos o que temos, fazemos o que podemos. Apenas se dá ou faz aquilo que se possui ou pode. Precisamos respeitar nossas limitações mentais, emocionais e espirituais, bem como as dos nossos companheiros de jornada, Então, respeitar sempre o livre-arbítrio do outro, mesmo que ele não tenha as informações que nós temos com o conhecimento da doutrina espírita. Sempre respeitar. Pressupõe-se que quando alguém pede desculpa é porque reconheceu seu erro e solicita reconciliação pelo ato impensado e pelo comportamento equivocado. Usamos comumente o termo desculpa quando queremos nos redimir perante alguém a quem causamos algum dano ou prejuízo. É a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido, contrariado ou aborrecido outrem. Em outras palavras, quem pede desculpa quer dizer: retira a culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal que causei. No entanto, existem indivíduos que, a cada momento e de forma irrefletida, fazem uso da palavra desculpa. Repetem-na sistematicamente durante anos e anos, porém continuam perpetrando os mesmos erros e agressões, Não sai daquela situação, continua sempre fazendo a mesma coisa e pedindo uma desculpa da boca para fora, não do coração. Solicitamos 1000 desculpas, mas nunca se soltam das amarras das atitudes desastrosas. Pedem com insistência compadecimento e paciência e jamais renovam seus comportamentos. Continuam atormentando a vida alheia. Acostumaram-se a pedir desculpas como se essa palavra fosse uma varinha de condão que desfizesses de um instante para o outro, num passe de mágica, todas as mágoas e perdas, afrontas e injúrias.
sensações desagradáveis, desgostos e aborrecimentos causados pelos agravos e indelicadezas que cometeram. São criaturas que vulgarizaram o termo desculpa e o empregam de modo automático, repetindo mensagens contidas num livro de regras ou de etiqueta. Não se conscientizaram da sua imaturidade, visto que não perceberam nem reconheceram ainda como concretos os atos e as atitudes inadequadas que reproduzem quase todos os dias nos seus mais diversos relacionamentos. Reincidem nos mesmos erros de forma compulsiva, como se possuíssem uma imposição interna irresistível que as levasse a comportar-se sempre da mesma maneira, ou seja, não modificam, continuam presos a séculos e séculos de dificuldades. É essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira simplesmente atravessa as barreiras de boca de forma impensada. Pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante das situações difíceis. A pessoa recorre a subterfúgios ou estratagemas para conseguir algo. A segunda sai do coração conscientizado, muito mais difícil, da alma verdadeiramente arrependida. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortecem o desrespeito, a brutalidade e o golpe da ofensa. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Há mais felicidade em dar do que em receber. Ensina-nos a narrativa evangélica. Realmente, a pessoa que doa sabe por experiência própria que é mais feliz quando dá do que quando recebe. Não exigimos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. Não estão preparados ainda, muitas vezes, O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e, principalmente, crescimento espiritual. E, por consequência, um certo grau de desenvolvimento evolutivo. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendemos a validar a nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que possamos amar plenamente os outros. Se nós não nos amarmos e não nos perdoarmos, nós não conseguimos perdoar o próximo, O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora.
Basta utilizarmos o perdão e, imediatamente, começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregamos os pesados fardos da culpa, vergonha e perfeccionismo. Quando erramos, é necessário primeiramente admitir as nossas fraquezas e, em seguida, pedir aos outros que relevem as nossas falhas. Somente a partir desse ponto é que começamos a desfazer as técnicas defensivas e a facilitar a boa comunicação, evitando assim a morte do diálogo reconciliador. O auto-perdão é um estado da alma que emerge da nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo o que somos sem nenhum pré-julgamento. É quando passamos a entender que os nossos aparentes defeitos são só exclusivamente potenciais a ser desenvolvidos. Por sinal, o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendermos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprenderemos a nos perdoar. O ato do não perdão a nós mesmos nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas, resquícios dos dissabores e desencontros da vida. Perdoar-nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros. Enfim, é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional, e uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são do que a soma de acertos e de erros do passado e do presente. Os erros acabam se transformando em lições preciosas e delas podemos retirar as bases seguras para o êxito no futuro. Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. A sabedoria e bondade de Deus aqui descrita são uma constante nos atos e atitudes de Jesus. No episódio ocorrido na casa do fariseu Simão, uma prostituta atira-se aos pés do mestre, cobrindo-os de beijo, lavando-os com as suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos e untando-os com óleo perfumado. Ela é perdoada incondicionalmente. Seus inúmeros pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Deus estava com Jesus e ele com o Pai. Por isso amava, perdoava, estimulava e incentivava a todos sem qualquer distinção. A bondade e a sabedoria providencial está e sempre esteve nos amados e perdoando, não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou que estejamos fazendo. O amor da misericórdia divina é incondicional. Não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama simplesmente por amar. Uma introspecção a respeito desse amor incondicional que a divindade tem para conosco é extremamente importante para o auto-perdão. Se Deus nos ama e nos aceita como somos, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina?
Entretanto, o auto-perdão não significa paralisarmos nossas vidas evolutivas, acompanhando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados da autopunição que carregamos desnecessariamente. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, ou qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Então esta é a mensagem do Espírito Hamed sobre o perdão. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.